As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A você que nos acompanha no dia a dia no Alerta Geral e principalmente a você que precisa de informações na área da Previdência Social, aqui o tapete vermelho está estendido para você. Mande a sua mensagem sobre qualquer dúvida na área da Previdência Social. O nosso WhatsApp 085 99273 4353. E hoje conosco mais uma vez o professor Tiago Albuquerque. Professor Tiago Albuquerque, especialista no direito previdenciário. Seja bem-vindo. Tudo bem, professor Tiago? Olá, Luzenor. Um prazer mais uma vez estar aqui no Alerta Geral, nesse programa que é tão importante para a população brasileira, que leva informação de eficiência e qualidade para o brasileiro e para a brasileira. E nesse compromisso de levar a você, ouvinte, internauta, a informação segura, vamos fazer a primeira rodada com as mensagens encaminhadas pelos nossos ouvintes e internautas. A dúvida vem da dona Maria José de Monsenhor Tabosa. Sou professora, tenho mais de 25 anos de contribuição, 61 anos de idade e quero saber quando posso pedir a aposentadoria. Já passou do tempo, professor Tiago? Pois é, Luzenor, já começamos aqui dando uma boa notícia para um ouvinte hoje. A dona Maria José, se ela já tinha esses 25 anos de contribuição até o dia 12 de novembro de 2019, ela já tem direito adquirido, porque esse era o tempo de contribuição exigido para quem exerce a função de magistério. Então, dona Maria José já pode requerer o seu benefício, ligar para o INSS e convidar a gente para comemorar. Que bom, que boa essa resposta do professor Tiago, dona Maria José, em Monsenhor Tabosa. Agora a pergunta da Socorro em Icó. Sou cardíaca, eu recebia um auxílio-doença e uma pensão por morte do meu pai, que era funcionário do DENOX. Os dois benefícios foram cortados. Eu já fiz a perícia judicial do meu auxílio-doença no ano passado e ainda não tive resultado. Ela narra ainda, professor Tiago, que a pensão por morte do pai foi cortada em abril deste ano e está aguardando o DENOX chamá-la outra vez para a perícia. E ela pergunta, gostaria de saber se ainda tenho o direito de voltar a receber os dois benefícios ou somente o que for mais vantajoso. Excelente pergunta e bem específica, viu, Luzenor? Porque aqui a gente está envolvendo dois regimes de previdência, o regime próprio e o regime geral. Se forem benefícios de regimes distintos, a pensão pode sim ser acumulada com auxílio-doença. O que eu não posso é receber os dois benefícios do mesmo regime se for da mesma natureza, duas aposentadorias, dois auxílio-doença, mas como eu tenho uma pensão por morte do regime próprio do DENOX e um auxílio-doença do regime geral, eles são sim compatíveis. E tem gente que nesse momento deve questionar, professor Tiago, porque aqui e acolá você diz, filho não tem direito à pensão quando o pai, quando a mãe morre. E nesse caso do DENOX, professor Tiago? Ele tem direito sim, Luzenor. Na verdade, as regras são bem parecidas com a do regime geral. O filho tem direito e a filha também, desde que ele não tenha mais de 21 anos de idade. Agora, se tiver mais de 21 anos de idade, só tem direito aquele que é filho ou filha maior e inválida. Por isso que talvez a pensão dela tenha sido cortada, por ter sido questionada essa invalidez dela. Mas se ela provar que realmente continua, é uma maior inválida, ela tem direito a manter o benefício. Pois é, professor Tiago, alguém quis dizer que eu queria fazer confusão com você, mas não foi essa a intenção. Apenas o provoquei para dar ainda mais informações tão importantes para os nossos ouvintes sobre a herança, sobre a pensão. Dúvida que vem de Santa Quitéria, o Francisco de Assis. Eu estou recebendo o seguro-desemprego e gostaria de saber se tenho direito ao auxílio emergencial. Tem ou não tem, professor Tiago? Não tem, Francisco de Assis, porque você não pode receber os dois ao mesmo tempo. O auxílio emergencial com seguro-desemprego. A lei 13982 expressamente veda. Professor Tiago, a Lúcia, no interior do Ceará, faz a seguinte narrativa. A pessoa que ficou responsável para agendar a aposentadoria do meu marido disse que deu um problema no CNIS e que só seria resolvido no INSS quando as agências reabrirem. É isso mesmo? É a primeira pergunta dela, professor Tiago. Dona Lúcia, olha, pode ser que se for um caso de você apresentar uma documentação que só realmente o INSS admite pessoalmente, como aquelas que provam quanto à sua condição de cidadão, quanto à sua pessoa física, aí sim. Mas se for algo só realmente documental, você pode procurar o serviço de atendimento de plantão daquela agência. O Alerta Geral já postou alguma vez no seu site aí o telefone e o e-mail de cada agência. Então, se for algo assim só documental, dá para resolver inclusive remotamente. Mas ela também coloca outra possibilidade, se
der muita confusão, o caminho é procurar um advogado? É uma das alternativas, né, doutor Tiago? É uma das alternativas, Luzenor. A administração pública faz de tudo para atender a pessoa diretamente, né, o cidadão, mas se realmente houver muito óbice ali, muito obstáculo, é bom que você procure um advogado ou a defensoria pública para poder lhe ajudar. Mensagem que a autoria não está identificada, mas é uma nora ou um genro que gosta muito do sogro. E diz o seguinte: olá, bom dia, bom dia. Meu sogro trabalhou alguns meses de carteira assinada para a prefeitura no ano de 1987 a 1988, ou seja, um ano. Hoje é aposentado e gostaria de saber se tem algum direito para receber, pois foi demitido e nunca recebeu direito algum. Um ano, professor Tiago. Excelente pergunta, Luzenor. Olha, existe um instituto no direito que é chamado de prescrição. Esse instituto garante que depois de algum tempo você não pode exigir um direito de alguém. No caso das verbas trabalhistas, são de até 5 anos após 2 anos de extinto o contrato de trabalho. Então já tem muito tempo, não pode servir para pedir alguma verba trabalhista, mas pode ter algum reflexo no benefício previdenciário, pois quanto mais tempo de contribuição tiver reconhecido, melhor será o valor da alíquota do benefício. Professor Tiago, eu costumo dizer o seguinte: o compromisso do Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria é com a informação verdadeira. Nem sempre essa informação agrada a quem tem expectativa sobre o conteúdo de uma resposta que o contemple ou a contemple dentro das expectativas. Nesse caso aqui, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, recebeu uma informação que não é uma boa notícia, mas ao mesmo tempo é uma notícia, uma informação verdadeira. E mais importante, aqui é o papel do Alerta Geral, de esclarecer, de orientar, ou seja, uma dúvida na área trabalhista de 1987, 1988, já prescreveu. Já e o outro ponto é que a pessoa aqui, que é alvo da pergunta, já está aposentada. Nesse caso, professor Tiago, o assunto acaba por aqui? Luzenor, na verdade, quanto à perspectiva trabalhista, pela relação de trabalho que ele teve, ele realmente não tem mais direito a exigir nada. Mas há uma possibilidade dele incluir esse tempo aí de trabalho no benefício de aposentadoria dele. E se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, vai ajudar a melhorar o cálculo do benefício. Então, pode ser sim importante, pode ser benéfico para você reconhecer esse tempo de 87 a 88, porque pode gerar um reflexo positivo, ou seja, aumentar o seu benefício previdenciário. Esclarecimentos que são úteis para muitos outros ouvintes, internautas que também se encontram nessa mesma situação. Dona Maria Aparecida Martins de Quixeramobim, tenho 53 anos de idade, sofro de um problema na coluna com 3 hérnias de disco, não tenho condições de fazer nada. Eu gostaria de saber como eu faço para receber minha aposentadoria. Nasci e me criei na roça. Tenho todos os papéis do Garantia Safra, sendo que sou pensionista. Se eu me aposentar, eu vou perder a pensão? Nananina não. Dona Maria, o Luzenor já respondeu aqui de forma coloquial, mas assertivamente, que você não perde a pensão por morte se receber a aposentadoria, tá? O que a senhora vai precisar fazer para receber é comprovar que tem uma incapacidade, uma invalidez, na verdade, uma incapacidade permanente e provar que trabalhou pelo menos 12 meses na atividade rural anterior a esse requerimento, já que esse é o período de carência para pedir a aposentadoria por invalidez. Se for negada a aposentadoria por invalidez, quando completar 55 anos de idade, pode pedir a aposentadoria por idade do trabalhador rural. E aí tem que provar 15 anos de atividade rural, mas se um dos dois for concedido a aposentadoria por invalidez ou a aposentadoria por idade, pode continuar recebendo sim a pensão por morte. Joana Alves, ela não diz em que cidade se encontra, mas lá vai a pergunta. Uma conhecida minha, narra a dona Joana Alves, tem um contrato com o município, ganha um salário mínimo, mas tem um desconto para o INSS. Ela se cadastrou e passou a receber o auxílio emergencial, pois tem 2 filhos e não tem marido. Acontece que agora veio uma ordem para a devolução do dinheiro em 10 dias, mas ela não tem como devolver esse dinheiro, não tem condições. Gostaria de saber o que ela deve fazer para resolver essa questão. O professor Tiago vai dar uma resposta e eu teria um caminho bem mais curto como solução para a Joana Alves. Olha, Joana, quem não tem com quem me paga, a mim não deve, né? Diz o velho ditado. Se ela não tiver condições, ela realmente não vai pagar. E aí é muito difícil que o governo federal entre com a ação de execução por um valor tão pequeno, tá? Mas o ideal também é que se você puder devolver, mesmo que de forma parcelada, o faça, né? Já que existe aí um pagamento para ela tem um descontinho, já que aquele dinheiro entrou e ela usou para uma finalidade, esse dinheiro que ela não contava e entrou e foi usado, pode sim talvez sobrar aí de outra forma para ser devolvido. Professor Tiago, Joana, tem razão. Quando a gente recebe algum valor de forma indevida, nós precisamos devolver esse dinheiro, a origem, no caso, a União.
mesmo que você tenha limitações, mas o professor Tiago deu essa sugestão para você negociar de forma parcelada. Afinal, o dinheiro não pertence a você. E outro aspecto, né? As regras, os critérios para o recebimento do auxílio emergencial são bem claras. No caso de beneficiários da Previdência Social ou de servidores públicos, há um impedimento para essas pessoas se inscreverem e receberem o benefício. Maria Gorete, em Crateús. Tenho 59 anos de idade, deixei de contribuir para o INSS por algum tempo, eu estou pagando há 5 anos e quero saber se eu posso pagar o atrasado para completar os 15 anos e com quantos anos vou me aposentar. 2 perguntas em uma só. Dona Maria Gorete, depende do tipo de filiação da senhora. Se a senhora era uma contribuinte individual, a senhora pode recolher sim atraso que vai contar para carência. E aí, quando completar 62 anos de idade, a senhora vai poder pedir o benefício. Quando comprovados também os 15 anos de contribuição. Luzenor, só um adendozinho que a gente estava falando aqui da Joana, mas a Joana narrou a situação de uma conhecida dela, né? Então não era para ela, era para essa conhecida. Aí, Joana, fica aí a nossa sugestão, a sua conhecida, que ela possa promover, ainda que parcelado, o ressarcimento da União. Feliz observação, professor Tiago. Professor Tiago, mas aqui faltou uma resposta para a dona Maria Gorete. Ela pode pagar de forma única o restante do tempo, ou seja, pelos cálculos aqui, os 10 anos que faltam para garantir o tempo de contribuição e pedir a aposentadoria? Luzenor, se foi lá de trás, se lá atrás ela começou a contribuir e ela deixou um período depois da primeira em aberta, ela pode recolher sim todo de uma vez. Se ela não começou a recolher lá atrás, ela quer recolher a partir de quando ela começou para frente, ela não pode recolher antecipadamente. A lei especificamente veda o recolhimento antecipado para fins de carência. Explicação dada aí para a nossa ouvinte Maria Gorete. Agora a pergunta da Lucília em Araripe. Gostaria de saber por que eu, mesmo sendo chefe de família, não recebi os R$ 1.200 do auxílio emergencial. Recebi apenas R$ 600, porque outras mulheres na mesma condição que eu recebo, receberam e eu não. Lucília, provavelmente pode ter sido pelo erro do cadastramento, tá? Se você coloca lá só o seu nome, o governo federal não tem como puxar o seu CAD único e já presumir que a senhora é chefe de família que tem outros filhos. Na hora do cadastramento, a senhora tem que preencher tanto seu nome como daqueles dependentes que estão inscritos no CAD único também. Mas é uma boa notícia para a senhora que a senhora pode pedir a revisão para receber essa diferença. Maria Helena em Acopiara. Tenho problema de escoliose e também hérnia de disco. Fiz uma perícia e o pedido do benefício veio negado. Tenho todos os exames e atestados médicos. Atualmente tenho 54 anos de idade. Gostaria de saber se eu devo entrar novamente com outro pedido ou espero completar os 55 anos no próximo ano e pedir a aposentadoria como agricultora. Qual é a sugestão, a orientação para a dona Maria Helena em Acopiara, professor Tiago? Dona Maria Helena, eu sugiro que a senhora entre, inclusive já entre logo na justiça, pedindo a reversão no indeferimento do INSS e quando completar os 55 anos de idade, também entra com a aposentadoria por idade. O pedido de um reconhecimento do direito que foi negado anteriormente não impede o novo pedido administrativo, não. Então a senhora tanto pode pedir esse auxílio-doença que foi negado na justiça, como também, quando chegar aos 55 anos, pedir a aposentadoria por idade. Os dois podem ser concedidos sem problema. Professor Tiago, quero que você diminua aqui a angústia da dona Francisca ou da Francisca em Piqué Carneiro. Ela diz que é contratada da prefeitura, ganha R$ 600, é mãe solteira, recebeu 2 parcelas do auxílio emergencial de R$ 1.200 e foi passar o cartão para receber a 3ª parcela, mas não tinha nada. Aí ela diz, não consegui receber, o que devo fazer? Me dê uma solução, por favor. Dona Francisca, a lei expressamente diz que aquele que tem um contrato formal de trabalho, ele não pode receber esse benefício de auxílio emergencial. A senhora está dizendo que é o contratado da prefeitura. Apesar de ganhar menos de salário mínimo, é uma condição expressa da lei que você não tem um contrato formal de trabalho. Então, realmente, a senhora não pode receber a 3ª parcela, assim como provavelmente será convocada a devolver as outras. Ou seja, professor Tiago, no caso aqui da Francisca, após o cruzamento de dados entre a Dataprev, o INSS, o próprio Ministério da Cidadania, foi constatado que a Francisca tem essa renda na prefeitura do município, mesmo sendo inferior ao valor de um salário mínimo, ela não poderia receber o auxílio emergencial. Eliane, em Caridade, eu pago o MEI, só que quando eu terminar os 15 anos de contribuição, vou estar com 61 anos de idade. Eu quero saber se terei que pagar até os 62 anos de idade.
Eliane, não precisa continuar contribuindo e eu tenho logo aqui uma estratégia de planejamento previdenciário para você. Se quando completar 61 anos de idade você também vai completar a carência, a senhora pode deixar de contribuir. E a gente sempre faz aqui o alerta, né, Luzenor, de que é necessário contribuir para ser protegida. Mas quando você deixa de contribuir, você passa ainda 13 meses e 15 dias dentro do período de graça. Então, do 61 ao 62, que é quando você completa a idade para se aposentar, você está dentro do período de graça, ou seja, está protegida pela Previdência Social, mesmo que não esteja contribuindo. Você, em qualquer parte do Brasil, pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Aqui você tem a resposta aqui mais útil nos caminhos da aposentadoria. Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas dos nossos ouvintes internautas. De volta com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Quero lembrar você, ouvinte internauta, o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Tudo o que você precisa sobre Previdência Social, você encontra aqui. Lembrar também que o conteúdo desses programas que são gravados e que são veiculados a partir da nossa FM 104.3 na Grande Fortaleza e transmitido por outras 35 emissoras de rádio no interior do Ceará, está disponível na internet. Você pode acessar o nosso site cearagora.com.br e chegar lá no endereço do Alerta Geral e receber essas informações, essas explicações, o conteúdo de todo o debate que nós temos aqui no Alerta Geral. Dúvida da Alexandra em Umirim. É verdade que quem recebe o Bolsa Família não pode fazer o pedido do salário maternidade? Eu pago o meu sindicato todo mês. Ela se refere ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Alexandra, não é verdade. Você pode sim receber o Bolsa Família e também pedir o salário maternidade. Não há incompatibilidade entre eles. Pode receber os dois. Com quanto tempo posso fazer a revisão da minha aposentadoria? A dúvida é de Edmar em Ubajara. Edmar, com a expressa previsão do artigo 103 da Lei 8.213, com até 10 anos após o primeiro pagamento do benefício. Só que há algumas teses de outros tipos de revisão que flexibilizam esse prazo, mas pelo INSS de até 10 anos. Professor Tiago, dúvida do João Cazuza em Fortaleza. Vou completar 65 anos de idade em janeiro de 2021 e tem também 15 anos de carteira assinada. Com essas condições, terei direito à aposentadoria? Sim, João Cazuza, porque você já estava pagando a Previdência antes da reforma. Para os homens que estão inscritos na Previdência Social antes da reforma, a carência ainda é de 15 anos. Para quem se filiou apenas após a reforma, apenas após 13 de novembro de 2019, essa carência seria de 20. Mas como você já estava pagando antes, esses 15 anos já são suficientes para completar a sua carência. E aos 65 anos de idade, já tem a idade mínima também. Uma ouvinte ou um ouvinte que não se identificou está em Fortaleza e deixou a seguinte mensagem: eu tenho que fazer outra perícia e gostaria de saber quando é que vai abrir o INSS. Eu ganhei na justiça e recebi o benefício por 3 meses, mas foi cancelado. Será que ainda vou receber? O juiz quer que eu faça outra perícia e eu já fiz 3 vezes essa perícia. Olha, a perícia ela pode ser realizada quantas vezes for o julgado necessário, mas acontece nesse momento de pandemia, como o próprio INSS não está fazendo perícia e está permitindo o pagamento antecipado dos benefícios, talvez seja interessante que seu advogado, sua advogada ou a defensoria que esteja assistindo você, eles entrem com uma manifestação nos autos para dizer que o INSS está fechado e pedir o pagamento do benefício até que sejam reabertas as agências. A Associação Nacional dos Peritos Médicos do INSS essa semana entrou com uma nota técnica pedindo o afastamento das perícias, pedindo que as perícias demorem mais tempo ainda a voltarem. Mais uma pergunta, o ouvinte também não se identificou. A dúvida vem do interior do Ceará. Tenho 55 anos de idade e não pago nem sindicato, nem o INSS. Gostaria de saber se tem como eu me aposentar. Com essa idade, creio que seja uma mulher, trabalhadora rural, professor Tiago. Também pensei que pode ser uma ouvinte, né, Luziano, uma mulher, e aí nesse caso você pode se aposentar com 55 anos de idade, sim. O fato de não pagar o sindicato nem o INSS não impede. A lei diz que para você comprovar a sua carência de 15 anos, você tem que mostrar que trabalhou na atividade rural durante 15 anos. Como é que eu provo isso? Trazendo provas de que eu tive uma relação com o campo, ou seja, que eu consumi insumos para o campo, de que eu consumi semente, de que eu fui beneficiário de programas da
agricultura, de que eu tenho o Pronaf, de que eu tenho um documento de arrendatário de terra para utilizar para aquela agricultura, ou seja, mostrando que durante 15 anos eu tive essa relação de atividade campesina rural, então fica tranquilo que mesmo não pagando o sindicato, pode sim comprovar o tempo. Então, nessa área, professor Tiago, tem mais uma informação, um pedido de informação, de orientação. Danilo Lopes, em Tianguá, diz que tem 20 anos de idade, é agricultor há mais de 11 anos e sempre sentiu dores fortes diariamente nas costas, região lombar, e quer saber se nessa situação pode pedir uma aposentadoria por invalidez. Danilo, olha, pode pedir sim, desde que você comprove que há realmente uma incapacidade permanente, ou seja, de que você não está temporariamente ou que aquela doença não incapacita você. A gente sempre lembra, para pedir um benefício por incapacidade, além de estar doente, essa doença tem que tornar você incapaz para o trabalho. Mirabel Nascimento, tenho 33 anos de trabalho na Sucam, mais 8 de comércio, só que esses 8 anos eu agreguei aos 33. Posso pagar ao INSS mais 7 anos e ter outra aposentadoria? Ainda estou na ativa, tenho 65 anos de idade. A pergunta vem de Pacajus. Mirabel, você, se já tiver aproveitado no regime geral, se você já tiver agregado, e esse agregado que você quer dizer é aproveitado, você não pode somar mais tempo, só poderia o tempo excedente, aquele tempo que você não usou. E lembrando, se for tudo ligado ao regime geral, né, você não pode ter duas aposentadorias. Você pode apenas somar aquele tempo ali para melhorar a renda do benefício. Só poderia ter duas aposentadorias se uma fosse no regime geral, por exemplo, e outra no regime próprio de previdência. De Redenção, na região do Vale do Acarape, a Francisca Souza manda o seguinte recado para o alerta geral. Tenho uma lesão diagnosticada nas minhas mãos e gostaria de saber se tenho direito ao auxílio doença, pois não consigo mais fazer nada. Pode ter direito, dona Francisca, desde que essa lesão realmente demonstre que a senhora está incapaz para atividade laborativa de forma permanente ou de forma temporária. Então, além de ter essa lesão, tem que provar que a lesão realmente incapacita para o trabalho. Maria de Jesus, em Fortaleza. Meu esposo tem 57 anos de idade, contribuiu durante 11 anos e há 16 anos ele não contribui. Isso vai dar problema quando chegar o tempo de pedir a aposentadoria? E com quantos anos ele deve pedir a aposentadoria? Professor Tiago, está aqui anotado. Vou te pegar aqui na volta. Vamos lá. Nessa explicação. 11 anos contribuindo e 16 anos sem contribuir, isso vai dar problema? Vai dar problema porque ele não tem a carência mínima ainda. A carência são 15 anos de contribuição e ele só vai se aposentar quando ele completar 65 anos de idade. Faltou resposta, professor Tiago. Lembra lá daquela provocação que eu fiz no início do Alerta Geral para você sobre a pergunta da nossa ouvinte em relação ao tempo que faltava, que ela passou 5 anos contribuindo, faltava 11 para garantir a aposentadoria e ela perguntava se poderia pagar tudo de uma vez. E nesse caso do marido da Dona Maria de Jesus, ele já pagou 11 anos, há 16 anos não contribui, ou seja, faltam 4 anos para concluir esse tempo aqui de 15 anos para garantir a aposentadoria. Ele pode chegar, pagar tudo de uma vez, professor Tiago? Luzenor, ele só vai poder pagar tudo de uma vez se ele mostrar que realmente tinha uma atividade que era obrigatória como contribuinte individual e ele não contribuiu, tá? Mas se ele era empregado, ficou sem trabalhar porque estava no desemprego, ele não pode recolher em atraso. Somente se ele era um contribuinte individual, deixou as parcelas em aberto, aí hoje ele pode pagar tudo em atraso para poder completar o período de carência sim. Complicou, professor Tiago. Quer dizer que nessa condição, se ele fosse autônomo, aí sim, poderia pagar tudo de uma vez. Se ele fosse funcionário de uma empresa ou do serviço público, que tinha a cada mês o recolhimento da contribuição previdenciária, nesse caso, essas pessoas não podem pagar essa diferença tudo de uma vez só. Vamos lá, Luzenor. Se ele era um contribuinte individual, é porque ele tinha uma atividade remunerada. E a condição de pagar a Previdência é quem exerce a atividade remunerada, aquele que é filiado. Então, se ele era filiado, mas ele que errou ao deixar de pagar, ele teve uma atividade e, por ter atividade, ele tem o que a gente chama de fato gerador do tributo, que é o trabalho. Aquele trabalho dele gerou a necessidade dele pagar o tributo. Portanto, ele pode recolher em atraso. Não só pode, como deve, já que está devendo à União. Outra coisa é se alguém exerce um trabalho como segurado empregado ou como servidor público, aí ele deixa de trabalhar porque rompeu um vínculo. Se ele deixou de trabalhar e estava desempregado há 16 anos, então ele não tinha fato gerador do tributo, ele não tinha trabalho. Então ele não tem por que recolher em atraso, nem pode. Só se ele desenvolver essa atividade como contribuinte individual e ficou em dívida, aí sim ele pode recolher em atraso. Agora, se ele era empregado, servidor público e deixou de trabalhar,
aí ele não pode recolher em atraso. Agora, outra questão é, se ele era empregado, servidor público, ele continuou trabalhando, mas os recolhimentos não constam. Aí nem precisa recolher em atraso, não. Basta comprovar que trabalhou, que aquela empresa teria que ter pago, então o INSS tem a obrigação de reconhecer. Agora estou satisfeito, professor Tiago. Francisco, em Pentecoste, dei a entrada no auxílio-doença em janeiro, ganhei o direito até maio e no dia 15 era para eu fazer a prorrogação, mas não consegui. O que eu posso fazer para continuar recebendo o benefício, professor Tiago? Essa prorrogação aqui não é automática, professor Tiago? Luzenor, automática no sentido que não tem perícia médica, mas ela deve ser provocada pelo segurado, ou seja, deve ser requerida por ele lá no site do meuinss.gov.br. E nos termos da portaria 9381, ela pode ser requerida em até 6 vezes. Maria, em Aracati, há 30 anos que trabalho como agente comunitária de saúde, tenho 50 anos de idade, gostaria de saber se eu tenho direito à minha aposentadoria normal por tempo de serviço ou especial. Já tenho todos os documentos necessários. Maria, se você já tem 30 anos trabalhando na atividade especial, como agente comunitária e prova que estava exposta a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos ou sua associação, a senhora já tem direito sim a pedir aposentadoria porque já tinha mais de 25 anos de trabalho até 12 de novembro de 2019. Então já pode requerer o benefício. Se não provar os 25 anos de exposição, se provar que uma parte da atividade não era especial, era comum, também pode ter direito desde que os 30 anos de serviço já existam até 12 de novembro de 2019. Raimunda, em Icó, meu esposo levou uma ferroada de um barbeiro e ele já fez o pedido 3 vezes para receber um benefício, mas veio negado. Eu gostaria de saber qual é o problema. Olha, pode ser porque a perícia médica do INSS não entendeu que havia incapacidade ainda para ele, Luzenor. Lembrar, né, professor, que a picada, a ferroada do barbeiro acaba provocando a doença de Chagas, né, que gera problemas no coração de quem é vítima dessa doença e muitas vezes fica impossibilitado de exercer qualquer atividade porque não tem condições de saúde para tal. Nesse caso, professor Tiago, é essencial, é fundamental que quem requeira o benefício nessa situação tenha alguma limitação de saúde para exercício de qualquer atividade de trabalho. Como o Luzenor já bem lembrou aqui, a doença ela acaba derrocando no crescimento do coração e esse crescimento do coração vai criando uma insuficiência cardíaca. Daí a grande maioria das atividades que exigem algum esforço tornam você incapaz para o trabalho em razão desse coração crescido da insuficiência cardíaca. Mas se ainda não chegou o momento, se seu marido ainda não teve esse reflexo da picada do barbeiro, então talvez seja por isso que o INSS ainda entendeu que ele não está incapaz, porque ele está com as funções cardíacas ainda perfeitas. Mas se chegar algum momento ele desenvolver realmente a doença incapacitante, ele tem direito sim ao benefício por incapacidade. Eucélio de Santa Quitéria, quais são os comprovantes como agricultor para garantir o meu pedido de aposentadoria? O que preciso para dar entrada na aposentadoria? Explica, professor Tiago, aqui na Educação Previdenciária do Alerta Geral. Eucélio, primeiro você precisa ter 60 anos de idade se for homem, 55 anos de mulher e vai ter que provar que pelo menos durante 15 anos anterior àquele pedido administrativo você já tem um tempo de trabalho na agricultura, tá? 15 anos são 180 meses. Eu preciso ter uma prova para cada mês de trabalho? Não. Preciso ter uma prova para cada ano de trabalho? Não. Eu preciso ter algumas provas durante esse período de 15 anos aí para mostrar que eu tive uma atividade rural de forma contínua ou descontínua, mas que ela durou pelo menos 15 anos. Vai servir todo tipo de prova ligada da agricultura, tá? Declaração da ficha do colégio do seu filho dizendo que os pais são agricultor, a ficha de atendimento médico dizendo que você declarou que era agricultor, ficha da certidão do cartório eleitoral, comprovante de insumo agrícola, comprovante de semente, recebimento de programa do governo da agricultura, enfim, todas essas provas podem ser utilizadas. Dúvida da Fátima Ribeiro em Russas. Meu esposo está com 25 anos que contribui com o INSS e sofre com doenças da coluna. Nós demos entrada no benefício e ele recebeu por 3 meses. Acontece que uma perícia foi marcada para Limoeiro do Norte e lá foi negado o pedido do benefício. O que devemos fazer? Devemos dar entrada novamente? Qual é o conselho, professor Tiago? Dona Fátima, eu proponho que você já entre logo com ação judicial, né? Quando o INSS nega por questão de perícia, só se você tiver novos documentos médicos para poder reverter aquele quadro lá. Então talvez seja melhor já procurar um advogado ou a Defensoria Pública para pedir, para ajuizar uma ação de benefício por incapacidade. O tempo está voando, a gente tem um novo intervalo e eu volto já já com o professor Tiago Albuquerque para falar mais sobre os assuntos da Previdência Social, daqui a pouco. O Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria está de volta e você pode mandar a sua mensagem.
Quando escrever a mensagem, diga em que cidade você se encontra. Anote aí o nosso WhatsApp, 085 99273 4353. Dona Maria em Piqué Carneiro, o benefício da minha mãe foi bloqueado por falta de prova de vida. Já fez a prova de vida e pediu o requerimento no 135 para benefícios não recebidos, mas exigiram para esperar 5 dias e já se passaram esses dias e até agora nada. O que deve ser feito, professor Tiago, nesse caso da Maria ou da mãe da Maria em Piqué Carneiro? Dona Maria, a sugestão é que a senhora ligue novamente para o 135, tá? Dê o número do protocolo que foi gerado e pergunte lá por que está demorando tanto. Inclusive, diga que se a demora perpetuasse, você vai entrar em contato com o setor da ouvidoria para fazer essa reclamação. Socorro em Russas, o valor do auxílio emergencial para mãe solteira vai ser reduzido ou vai continuar em R$ 1.200? Tenho Bolsa Família, registra a dona Socorro. Dona Socorro, por enquanto a lei ainda não está vigendo, né? Mas pelo que a gente tem a ideia aí, ele será diminuído por algumas parcelas que o governo ainda não definiu. Se será entre 300, 400, 500, 600 reais. Na realidade, professor Tiago, ao longo desta semana o governo avançou, oficializou os novos valores do auxílio emergencial, mas vai passar pelo Congresso Nacional e a última palavra vai ser dos senadores e dos deputados federais, que querem que o auxílio emergencial continue no valor de R$ 600. Fabiano, também em Russas, gostaria de saber sobre quem é do mês de março, quando vai cair o dinheiro no auxílio emergencial e já pode ser sacado. Esse dinheiro já caiu, né? Na conta, professor Tiago? Já caiu, Luzenor, já caiu, inclusive também para poder ser sacado, viu, Fabiano? Se o seu benefício não entrou aí na conta, veja aí se houve alguma suspeita de irregularidade, se o INSS fez alguma revisão do benefício. Ou INSS não, perdão, a DataPrev. Elton, em Tauá, tem o benefício BPC e era para ter feito a prova de vida no mês de maio. Procurei a agência bancária 2 vezes e falaram que estava suspenso. Quando vou poder fazer minha prova de vida? Realmente está suspensa a prova de vida, né, professor Tiago? E não há prejuízo para quem tem esse benefício. Estou correto? Corretíssimo, Luzenor. O INSS não pode suspender no benefício agora por questão de prova de vida, já que tem sido um incentivo das próprias agências do INSS ficarem fechadas e não convocar esses segurados para que não haja aglomeração. Mais perguntas que chegam ao nosso alerta geral. Gostaria de saber se depois da reforma previdenciária ainda é possível fazer a conversão da aposentadoria especial em comum. É isso? É a pergunta do Emílio do Crato. Emílio, para o INSS não, eu só posso fazer essa conversão até o dia 12 de novembro de 2019. Agora, existem algumas teses judiciais que estão sendo criadas aí por doutrinadores, eu sou um defensores delas, de que ainda assim a gente pode converter porque a lei, a Constituição derivada não podia sobrepor a Constituição original e reconhecer o tempo especial das pessoas que estão expostas aí. Mas para o INSS a conversão só se dá até 12 de novembro de 2019. Maria, em Aracati. Meu esposo é professor há 32 anos, nunca colocou um atestado, nunca tirou licença-prêmio e tem 53 anos de idade. Quando ele vai poder pedir a aposentadoria? Todo esse tempo, professor Tiago, antes da sua resposta aí mais esclarecedora, mais completa, de quem conhece com profundidade o direito previdenciário, todo esse tempo que o servidor público deixa de gozar férias, tirar licença, contribui ou soma para o tempo de aposentadoria? Todo esse tempo soma sim, Luzenor, e o marido da Maria vai ter ficou até quase cacofônico, né? O marido da Maria, mas o marido da Maria... o marido da Maria vai ter uma boa notícia também, Luzenor, porque o tempo de contribuição para o homem era de 35 e para a mulher 30, mas quem trabalhava na atividade de magistério, esse tempo era reduzido em 5 anos. Então, para o homem que tinha 30 anos no magistério até o dia 12 de novembro de 2019, ele tem direito adquirido sim a uma aposentadoria por tempo de contribuição como professor. Então, dona Maria, diga ao seu marido que já pode entrar no site do meu inss.gov.br e requerer o benefício dele. Que boa notícia, dona Maria. Então nos convide aí para passear em Canoa Quebrada. Eu e o Tiago vamos lá para comemorar essa chegada da aposentadoria do seu marido. Outra pergunta nessa área do magistério. O ouvinte não se identificou, é do interior do Ceará, diz que tem 30 anos de contribuição como professor e 52 anos de idade. Já pode pedir a aposentadoria, professor Tiago? Luzenor, se ele já tem 52 anos de idade e 30 anos de contribuição, ainda não é o momento se ele for homem. Se ele for mulher, se for uma mulher, se ela já tivesse completado os 30 anos até dia 12 de novembro de 2019, já teria direito adquirido. Se for homem, não tem direito adquirido ainda, tem que esperar um pouquinho para pagar um pedágio. Maria de Fátima, sou agricultora, vou completar 13 anos indicado agora em novembro.
No ano que vem faço 54 anos de idade, então me aposento no próximo ano, tenho o papel do seguro safra da semente. Eu gostaria de saber se eu preciso pagar o sindicato até o próximo ano para conseguir o benefício. Explica direitinho, professor Tiago, essa relação dos agricultores com os sindicatos, o que é exigido ou não para a aposentadoria rural. Dona Maria, eu sou um dos grandes defensores e parceiros de sindicatos, porque eu acho que eles têm um papel fundamental na defesa de direitos dos trabalhadores. A coletividade enseja um ganho de força maior na hora de combater e na hora de discutir direitos. Então eu acho que o sindicato tem um papel precípio na vida do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Mas deixar de pagar o sindicato não vai impedir que o INSS reconheça o seu tempo para fins previdenciários, porque a prova do sindicato é apenas uma das provas que podem ser utilizadas. Você pode também ter outras provas ali, como a compra de uma enxada, a compra de semente, a percepção de benefício de programa governamental para os agricultores. Todas essas aí podem também ser utilizadas como prova para que você se aposente. Mais uma pergunta, nosso ouvinte, que é do interior do Ceará, também não se identificou, mas a pergunta vai ser feita. Diz o seguinte: recebo benefício, sou viúva, tenho um filho menor e gostaria de saber até que idade esse meu filho vai ficar recebendo o benefício da pensão. Ele tem direito a receber até os 21 anos de idade. Se ele tiver mais de 21 anos de idade e for considerado maior inválido, ele também continua tendo direito até a invalidez dele. Se ele não for maior inválido, somente até os 21 anos de idade. Agora, se a senhora era a companheira dessa pessoa, do pai da criança que está recebendo o benefício, a senhora também pode pedir para ficar recebendo a pensão. Então, por mais que o filho complete 21 anos de idade, a senhora vai ainda receber essa pensão por morte. Edneuza, em Ubajara, gostaria de saber se a pessoa que já recebe uma pensão por morte do esposo pelo INSS, que está com 61 anos de idade e nunca contribuiu, tem possibilidade ainda de se aposentar? Como devo fazer? Edneuza, não pode, porque o sistema previdenciário é um sistema contributivo, ou seja, você tem que primeiro pagar para depois ter a contraprestação, tá? Você só pode se aposentar, mesmo você ter contribuído, se você for um segurado especial, porque você prova a sua carência não em contribuições, mas em meses de efetivo exercício rural. Se você for um agricultor, pescador, quilombola ou indígena, então você é um segurado especial, não precisa ter contribuído para se aposentar. Se não for essas categorias aí, precisa ter prévio recolhimento para poder ter direito ao benefício. Alda, em Icó, sou casada e tenho 3 filhos com meu marido. Nós estamos no cadastro único, mas eu sou separada, sou mãe solteira. E o meu ex-marido, que não vive mais comigo, quer que eu pague os R$600 dele, porque cai no meu cartão os R$1.200. Eu tenho que dar o dinheiro para ele? Tem como ele fazer o cadastro só para ele receber os R$600? Qual é a resposta para a Alda e para outras mulheres que também sofrem nesse momento situação bem parecida? Dona Alda, os R$600 não é dele, os 1.200 é inteiro da senhora, o benefício é personalíssimo. Ele pode requerer R$600 para ele também, mas os 1.200 é da senhora, porque a senhora cadastrou, a senhora que preencheu os requisitos da lei e a senhora que teve o dinheiro aí que caiu na sua conta. Então não tem que dividir nada com ele, ele pode, se quiser, pedir o dele, mas esses 1.200 é da senhora. José Alexandre, em Calcaia, trabalhei em uma empresa por 4 anos. Em fevereiro, a empresa veio à falência. Diante disso, agora, neste ano, eu tenho direito ao PIS? 4 anos de trabalho, carteira assinada, professor Tiago. Tem ou não tem direito ao PIS? Tem direito a sacar o PIS sim, porque você trabalhou o tempo mínimo necessário para recebê-lo. Edvânia Pires, em Russas. Gostaria de saber por que eu não recebi o auxílio emergencial, pois tenho Bolsa Família e só recebo R$171. Sou chefe de família, tenho 2 filhas, uma de 14 e outra de 11 anos de idade. No celular, de acordo com meus dados, fiz... recebe a resposta, tente amanhã, e nada, professor Tiago, que burocracia. Que burocracia, que estranho, né, Luzenor? Se ela está inscrita no Cade Único, se ela colocou o nome das filhas dela, então ela para ter direito ao benefício sim, inclusive no valor de R$1.200. Nesses casos aí que podem ocorrer uma inconsistência quanto ao sistema, a gente recomenda que você entre em contato com o 111 para poder tirar essa dúvida de por que o sistema está entendendo que não tem direito ao benefício, ou porque deve tentar só nos dias seguintes e nunca consegue preencher e completar esse requerimento. Professor Tiago, Francisco Paulino de Souza está em Beberibe esperando uma resposta sua. Ele diz que é motorista, tem 30 anos de contribuição. E o que falta para se aposentar?
Francisco, pode ser inclusive que você já tenha direito à aposentadoria sim, porque os motoristas ele tinham um reconhecimento como especial presumidamente até o dia 28 de abril de 95. Então se você trabalhou um período lá antes, pode ser que convertendo esse tempo especial em comum, já faça com que você tenha perto de 35 anos de idade. E tendo 35 anos de idade aí, até novembro do ano passado, o senhor já tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Nadinho, não diz em que cidade se encontra, mas está no interior do Ceará. E fala o seguinte, professor Tiago, eu fiz auxílio emergencial, foi negado, tentei fazer de novo e disse que meu CPF foi cadastrado. Não consegui fazer a segunda solicitação. Acho que tem alguém recebendo no meu CPF. O que devo fazer? Nadinho, é bom que você ligue para o 111 para saber se realmente tem esse CPF já recebendo seu benefício aí. E se for o caso, né, você registra um boletim de ocorrência, porque ninguém podia estar recebendo em seu nome. Para confortá-lo, né, professor Tiago, dizer que muitas pessoas foram vítimas desse tipo de fraude. Mesmo sem dar entrada no pedido do auxílio emergencial, alguém, um terceiro, utilizou esse CPF para receber o dinheiro. Então é importante que o Nadinho siga esse conselho do professor Tiago. Fabrício Silva, em Aracoiaba. Meu pai vai completar 60 anos de idade em outubro de 2021 e já tem 34 anos de sindicato. Ele trabalha na área rural. Com quantos anos ele vai poder se aposentar? Tá bem pertinho. Tá bem pertinho, Luzenor. A reforma da Previdência não alterou a idade mínima do trabalhador rural e da trabalhadora rural. Então a mulher aos 55 anos de idade pode pedir aposentadoria e o homem, como é o caso do pai do Fabrício aí, quando completar 60 anos de idade, pode pedir também aposentadoria por idade de trabalhador rural. Professor Tiago, Cláudio Guerra, no interior do Ceará, fiz o cadastro único para receber os R$ 600 e constou no sistema que eu sou servidor público, mas eu não sou, apenas um mecânico. O que devo fazer? É muita desorganização, professor Tiago. Mais de 600 mil pessoas receberam o auxílio emergencial de forma indevida porque os dados cadastrais batem lá na DataPrev e a DataPrev diz, não, pode não receber. Aí vem outras pessoas que precisam e não conseguem esse benefício. Verdade, Luzenor. Gera até uma instabilidade e uma insegurança grande para o cidadão, porque às vezes ele acha que está gozando do benefício devidamente porque foi concedido, mas ele não sabe que tem um requisito ali que a lei vedava, só que a DataPrev concedeu e reconheceu o direito, e aí ele acha que talvez ele que não tenha interpretado bem a lei, que ele realmente tinha direito, e aí algumas pessoas vão acabar tendo que devolver. Claro, também tem uns casos de pessoas que sabiam expressamente que não podiam e pediram, mas também tem gente que não conhece com completude a legislação e acaba gozando do benefício sem saber que realmente teria direito. Então, Cláudio, no seu caso aí, é bom que você entre com a contestação aí no aplicativo da Caixa para poder mostrar que, na verdade, né, você, se puder, puxa o seu CNIS lá no INSS, no inss.com.br, puxa o seu CNIS para mostrar que você não era servidor, que era, na verdade, mecânico. Quem nos acompanha pela internet, aqui você que está no seu tablet, está no computador, aparece na tela do seu smartphone aí, o número do celular, do nosso WhatsApp, para onde você, ou pelo canal que você pode mandar a sua mensagem, é o 085 99273 4353. Daqui a pouco a gente volta correndo, porque tem muitas perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, e o professor Tiago já tem tudo anotado para responder a você de forma bem verdadeira. Daqui a pouco. Voltamos com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. É o último bloco, são mais 14 minutos de conversa, mini aqui com o professor Tiago. Vamos correndo, professor Tiago, porque as perguntas são muitas e são longas, como é da Maria Conceição em Aracoiaba. Coloquei meu benefício pelo LOAS, dei entrada para fazer a perícia no dia 6 de março. Gostaria de saber quando começa a funcionar o INSS, porque sou incapaz de trabalhar, tenho hérnia de disco, artrose, osteoporose, sou doente da coluna, preciso desse benefício. O que preciso para saber como ainda fazer esse procedimento? O INSS deve voltar agora em julho, viu, dona Maria? Em julho a gente deve ter o retorno das atividades. Agora, a Associação Nacional de Perito Médico do INSS pediu para prorrogar um pouquinho. Então a gente vai ter que realmente esperar as próximas semanas para ver se confirma esse retorno. Professor Tiago, ela diz aqui, a dona Maria Conceição, que recebe o Bolsa Família de R$ 1.200 e gostaria de saber se tem direito aos R$ 600 até terminar a pandemia.
É interessante, Bolsa esse valor Família... do R$ 1.200 aí tá bem um pouco esticado, né, Luzenor? Normalmente não chega a esse valor tanto aí, não. Vamos supor que seja R$ 1.200 do auxílio emergencial como mãe solteira, né? Deve ser isso que ela está recebendo e deve estar confundindo aí os dois tipos de pagamento. Se já for os 1.200 do auxílio emergencial, não pode receber mais os R$ 600. Você já deve estar recebendo esses 1.200 aí por ser chefe de família. Pergunta da Lúcia em Baturité. Sou professora e no mês de fevereiro de 2021 farei 25 anos de contribuição. Tenho 53 anos de idade. Já posso dar entrada na aposentadoria, professor Tiago? No momento não, Lúcia, porque você tinha que ter os 25 anos até o dia 12 de novembro de 2019. Quem não completou esse tempo aí vai ter que esperar também a idade para poder se aposentar agora depois da reforma. Gleidiane em Santa Quitéria. Meu pai é agricultor. A aposentadoria foi negada por falta de provas sobre as terras, mas mandamos todos os documentos, entramos com recurso já faz mais de 90 dias. O que devemos fazer? Gleidiane, se está demorando tanto logo, eu sugiro que você entre logo com ação judicial, ou seja, procure o advogado ou a defensoria para dar entrada aí, porque às vezes esse julgamento administrativo pode levar um pouco mais de tempo. Jéssica em Canindé. Em 2016 eu estava trabalhando de carteira assinada com meio salário e saí de licença maternidade com parcelas de um salário mínimo. Quando é agora, estou em outra empresa também com carteira assinada com meio salário e saí de licença maternidade. Quando vou receber? A lei teve alteração? Não teve, Jéssica. O salário maternidade deve substituir a remuneração do trabalhador. Então, se você ganha meio salário, o salário maternidade também será no mesmo valor. Socorro em Beberibe. Meu marido tem 60 anos de idade, ele é aposentado por invalidez. Gostaria de saber se ele pode se candidatar a vereador do município e se perde o benefício. Não, né, professor Tiago? Luzenor, essa é uma questão muito delicada aí que o INSS entende que não, porque se você tem uma atividade como vereador, está recebendo uma remuneração, então não está incapaz para todas as atividades. Só que o Poder Judiciário vem flexibilizando, entendendo que como a atividade de vereador é uma atividade política, poderia sim exercer e receber o benefício. Professor Tiago, quando eu falei não, como resposta para a dona Socorro, era para dizer o seguinte: não há impedimento para ele se candidatar a vereador. Pois é, Luzenor. Mas você, como eu sempre digo, conhecedor do direito previdenciário, aí tem a resposta mais segura. Pois é, Luzenor, o INSS entende que realmente só pode receber aposentadoria por invalidez quem está incapaz de exercer qualquer atividade remunerada. Se você tem uma capacidade residual, pode exercer outra atividade que não seja aquela sua, você não tem direito ao benefício por incapacidade permanente. Só que o Poder Judiciário, o STF e o STJ vem dizendo que no caso do vereador, como ele é um agente político, essa não é uma atividade formal de trabalho, então poderia sim receber os dois ao mesmo tempo. Pois é, professor Tiago, agora eu refiz aqui o meu pensamento e porque li mais atentamente a pergunta da Socorro. Quando ela fala sobre aposentadoria por invalidez, o INSS não aceita pagar esse benefício para quem exerce alguma atividade. No caso do mandato de vereador, é uma atividade remunerada, e bem remunerada, por sinal. Mas aí o professor Tiago, repito, é quem entende da lei. Jackson, em Pentecoste. Minha esposa foi aprovada no auxílio emergencial. Recebeu a primeira parcela no mês passado. O próximo saque está para o outro mês. Pode ter ocorrido algum problema? Jackson, o benefício dela pode ter sido revisto, tá? A Dataprev tem feito um certo esforço de revisar aí, e se for encontrada alguma inconsistência, pode ser que ela não tenha direito às próximas parcelas. Professor Tiago, agora nesse caso aqui, porque quando o Jackson pergunta sobre recebeu a primeira parcela, vai receber a outra parcela no mês subsequente, é preciso entender que esse pagamento é feito com um intervalo de 30 dias, porque as pessoas às vezes recebem na segunda metade de um mês e como o benefício corresponde ao outro mês, já quer receber ou já espera receber esse benefício logo no início do mês. Tem que ficar atento a isso, né? Pelo que eu entendi aqui e li, o pagamento é sempre feito num período de 30 dias após a primeira parcela. Verdade, Luzenor, e bem lembrado, é preciso um período mínimo de interstício de 30 dias. Então, não é receber assim, dia 20 do mês, aí dia 1º do outro mês, como já virou o mês, tem direito não. Realmente tem que esperar esse intervalo. Professor Tiago, mais uma dúvida. Marta, em Tianguá. Estou gestante e gostaria de saber se tenho direito ao salário maternidade. Como faço para dar entrada nesse benefício? Marta, você tem direito se a senhora for segurada da Previdência Social e, dependendo do tipo de segurada, se cumpriu a carência. Se é segurada especial, facultativa ou contribuinte individual, você tem pelo menos 10 meses de contribuição para a Previdência Social, tá? Ou no caso de segurada especial, 10 meses de atividade, de atividade rural. Se for esses requisitos aí preenchidos, aí pode ter
ter direito sim ao salário maternidade. Se não está trabalhando, mas está dentro do período de graça, também tem direito ao salário maternidade. Rubens, em Barreira, tenho 59 anos de idade, possuo 23 anos de contribuição, tenho um problema de coluna e gostaria de saber se posso dar entrada na justiça para requerer mini aposentadoria pelo LOAS ou BPC. Explicando, né, professor Tiago, que BPC não é aposentadoria. Isso mesmo, o BPC, o benefício de prestação continuada, é o benefício da assistência social e ele não é aposentadoria, ele não gera 13º, ele não gera também direito à pensão por morte. Rubens, eu até sugiro que você procure uma pessoa mais especializada na área, por quê? Para ele contar o seu tempo de contribuição e saber se na época que você teve esse problema na coluna aí, você ainda não estava dentro da qualidade de segurado. Porque se estivesse dentro da qualidade de segurado no momento que ocorreu a incapacidade, melhor do que o BPC, você pode ter direito a uma aposentadoria por invalidez. Então procura um advogado ou a Defensoria Pública para lhe ajudar nisso aí. Professor Tiago, dúvida da Francisca no interior do Ceará. Minha mãe morreu e ela tirava o aposento, que era, na realidade, uma pensão do marido dela. Ela não tinha nenhum filho, sou irmã e recebo auxílio doença. Eu tenho o direito de receber a pensão que era da minha irmã? Não passa o benefício para a irmã, tá bom? A aposentadoria e a pensão são direitos personalíssimos e ele não pode ser transferido para terceiros que não sejam aqueles previstos como dependente na lei. Luciele, no interior da Bahia, meu esposo chama Hermínio Neto. Queremos saber se ele tem direito à aposentadoria por tempo de serviço. Ele tem 30 anos de contribuição e 51 anos de idade. No momento não, Luciene, porque só tinha direito quem completou 35 anos homem, tempo de contribuição, até a época da reforma da Previdência. Mas para conforto da dona Luciele e para o Hermínio, dizer, professor Tiago, que ele fez o dever de casa bem direitinho aos 35 anos de contribuição e quando chegar aos 65 anos de idade tem a aposentadoria garantida. E é importante, com essa jovialidade, 51 anos de idade, continuar contribuindo para garantir todos os benefícios proporcionados pela Previdência Social. Verdade, Luzeno. É importante que ele continue contribuindo para manter a qualidade de segurado, porque até completar 65 anos de idade, ele não sabe se vai ficar doente, se vai ter uma invalidez, se pode, Deus nos livre, vir a óbito. Então é bom que você fique pagando para manter a qualidade de segurado, para se acontecer algum risco social, a Previdência pagar a sua família ou a você. Professor Tiago, Maria, mais uma pergunta que vem do interior do Ceará, na área do magistério. Tenho 20 anos de magistério, vou fazer 59 anos de idade. Aos 60 anos, poderei dar entrada na minha aposentadoria, recebendo o valor integral? Vai poder dar entrada na aposentadoria sim, mas na Previdência Social, no regime geral de Previdência Social, esse que o INSS executa, não existe a integralidade nem paridade. Então, o benefício será calculado com a média das suas contribuições a partir de julho de 94 para cá. Dúvida da Marília em Beberibe. Quero saber o motivo da minha mãe não receber o pagamento dela. A moça, faz referência ao INSS, disse que ela está aposentada há 3 meses, mas ela não recebeu nenhum pagamento. Por que será o que está acontecendo, professor Tiago? 3 meses, professor Tiago? É muito estranho, viu, Marília? Tem que saber realmente se o benefício foi concedido, se houve algum bloqueio de crédito por alguma suspeita do INSS. Você obtém essa informação diretamente pelo 135. Reijane Santos, no interior do Ceará, recebo o auxílio doença e fiz o pedido para contribuir ou para continuar com o documento médico, mas só dá em análise, professor Tiago. Parece uma gravação, e é uma gravação, né, professor Tiago? É uma gravação, já é uma automaticidade de um robô, mas o que você pode fazer já é dar entrada numa via judicial. Como já tem mais de 45 dias que já deu entrada, dá entrada na via judicial para pedir que o juiz se manifeste logo se você tem direito ou não ao benefício. Rosemi Teixeira em Acopiara. Gostaria de saber com quantos anos posso me aposentar. Tenho 53 anos de idade e 31 anos de contribuição. Sou funcionária pública municipal. Roseninha, você já está aposentada porque já tinha mais de 30 anos de contribuição até 13 de novembro de 2019, então já pode requerer o seu benefício. Que boa notícia, a gente encerra o alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria com essa boa notícia para a Rosemi em Acopiara. Dela a gente espera um bom café, né, professor? Com tapioca, queijo coalho, é de dar água na boca, né? Tem uma música, né, professor Tiago? Você sabe cantar, né? Como é a música, Luzeno? É de dar água na boca. Eu acho que é assim, mais ou menos, né? Acabou a festança aqui, né? A gente já entra no mês de julho, esperando que no próximo dia 13, professor Tiago, as agências do INSS voltem a funcionar, mesmo de forma gradual, para dar mais tranquilidade aos segurados, às seguradas, que tanto aguardam com muita expectativa o reinício dessas atividades para atender melhor aos segurados, aos contribuintes da Previdência Social. A você, professor Tiago, nosso grande abraço. Muito obrigado, bom dia, Luzeno.
Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.